Bom dia, então nós vamos falar hoje de nefrotoxicidade dos fármacos, mas para isso a gente precisa dar uma revisadinha primeiro na fisiologia e na histologia renal, tá bom? Bem, então aqui a gente tem um glomérulo, né, com a cápsula de Bowman, o tufo glomerular, a arteríola aferente, a arteríola eferente e as células do mesângio. Dentro desse tufo glomerular ocorre a filtração glomerular. Depois esse filtrado vai cair no túbulo renal, primeiro túbulo proximal e vai descendo, e no túbulo acontece a reabsorção desse fluido e também a secreção de substâncias nesse fluido urinário. Bom, a filtração glomerular, ela dentro do tufo glomerular, dentro do glomérulo, ela depende de algumas pressões. Então a gente tem a pressão da cápsula, que deve ser próxima a zero, porque dentro da cápsula, se não houver obstrução no túbulo proximal ou mais adiante, essa pressão é próxima a zero. E a gente tem dentro dos vasos a pressão hidrostática capilar e a pressão coloidosmótica das proteínas plasmáticas. O resultado dessas pressões, multiplicado pelo coeficiente de filtração, que é, na verdade, a capacidade da membrana glomerular de deixar passar esse ultrafiltrado, o resultado disso é a intensidade da filtração glomerular. Continuando, então, a gente olhando agora um pouquinho da histologia, a gente sabe que no tufo glomerular a gente tem algumas células na camada parietal da cápsula, tem outras células sobre os vasos, que são os podócitos. O podócito é uma célula muito diferenciada, que não tem capacidade de se regenerar. Por dentro do vaso, do tufo glomerular, a gente tem o endotélio fenestrado do glomérulo. Essas células endoteliais, elas são bem diferentes das células endoteliais do restante do organismo. Seguindo adiante no túbulo proximal, a gente tem um tipo celular bem característico do túbulo proximal, que são células cubeiformes, polarizadas. O que é polarizado? Elas têm uma membrana basolateral, uma membrana plasmática basolateral, que é rica em mitocôndrias, porque é uma célula que necessita de muita energia, porque ela reabsorve grande parte do ultrafiltrado, e uma membrana luminal, que fica em contato com o fluido luminal, que tem microvelocidades, aumentando a superfície de absorção dessas células, porque nesse segmento do túbulo é a reabsorção de 80 a 90% do ultrafiltrado. A seguir, a gente tem as células da alça ascendente de Henle, né? Então, a gente tem os dois segmentos da alça de Henle, depois a gente tem o túbulo distal e, por fim, o coletor. E em cada um desses segmentos, as células são diferenciadas, têm capacidades de absorção ou de secreção tubular que são características de cada um desses segmentos. Olhando mais especificamente para o túbulo proximal, a gente vê que, além de ser uma célula que tem muita mitocôndria, ou seja, necessita de muita energia, é uma célula que secreta e reabsorve muitas substâncias. Então, ela é uma célula muito suscetível à toxicidade pelos fármacos ou por drogas, porque ela é capaz de reabsorvê-las, de concentrar no seu espaço citoplasmático e também de secretar, certo? Então, mais especificamente falando de nefrotoxicidade, a gente sabe que, no geral, há fatores predisponentes do paciente que aumentam o risco de nefrotoxicidade. Um dos principais fatores relacionados ao paciente é o estado de hidratação dele, é o volume intravascular desse paciente. Se ele está desidratado, ou tem hipotensão, ou tem alguma dificuldade desse fluxo chegar no rim, ele tem mais risco de fazer nefrotoxicidade.
alguns distúrbios metabólicos também relacionados ao equilíbrio ácido básico, pHs mais ácidos ou mais básicos, podem aumentar o risco de cristalização, por exemplo, de algumas substâncias. Se o paciente já tem lesão renal, seja uma doença renal crônica, seja uma doença renal aguda, ou cirrose, síndrome nefrótica, ou até mesmo a síndrome cardiorrenal, como a insuficiência cardíaca e um baixo débito no rim. Então, outras alterações que o paciente já possa ter podem ser de risco para nefrotoxicidade. Por que o rim é tão sensível à lesão por drogas? Vamos ver. O que a gente sabe? O rim é muito sensível, por quê? Porque ele recebe, embora ele tenha um peso, a massa renal pesa em torno de 1% do peso corporal, ele recebe em torno de 25% do débito cardíaco em repouso. Então chega uma quantidade muito grande de sangue nos rins, e com essa quantidade de sangue chega também uma grande quantidade de fármaco, seja qual for que tiver na circulação. Além disso, como a gente viu lá no túbulo proximal, mas o rim como um todo, ele tem um alto consumo energético. Ele tem uma grande área de superfície endotelial por conta dos glomérulos, dos tufos glomerulares, que tem uma superfície enorme de endotélio. O próprio rim é capaz de gerar metabólitos tóxicos. O rim, principalmente nas estruturas tubulares, faz o desacoplamento das substâncias das proteínas plasmáticas, e o mecanismo de concentração urinária próprio do rim, né, gera também níveis intratubulares muito elevados das substâncias tóxicas. Então, olhando dessa forma, a gente vê que o rim é muito suscetível à presença de qualquer fármaco na corrente sanguínea. Mas essas lesões no rim, elas podem se manifestar de várias formas. Vamos dar uma olhada. Bom, a gente chama de síndromes renais, né? Toda manifestação sistêmica que deu origem lá no rim. Então, uma das principais síndromes renais relacionadas aos fármacos é a própria lesão renal aguda ou insuficiência renal aguda, como está aqui. Na primeira apresentação, como necrose tubular aguda, que é a mais frequente, com mecanismo de lesão tubular direta, principalmente túbulo proximal. E aí a gente tem principalmente aminoglicosídeos, os contrastes, anfotericina, imipenem. A seguir, a gente tem insuficiência renal aguda com mecanismo pré-renal, que é por uma perfusão renal diminuída, por uma alteração na hemodinâmica renal, que a gente já vai falar um pouco mais adiante. E aí a gente tem os anti-inflamatórios, os inibidores de ECA, os bloqueadores de receptor de angiotensina, de novo os contrastes, porque eles têm mais de um agente, mais de uma forma de fazer lesão renal. Ciclosporina e tacrolimus, que a gente usa mais nos pacientes transplantados. Também podemos ter lesão renal aguda por nefrite intersticial aguda, ANIA. Aí a gente já tem um mecanismo que é imunológico com reação inflamatória, que os anti-inflamatórios também podem fazer lesão renal por esse mecanismo de ANIA, mas aqui a gente tem uma lista imensa, alguns aqui no nosso diapositivo, mas há uma lista imensa de medicamentos que podem fazer nefrite intersticial aguda. Além de anti-inflamatórios, penicilina, rifampicina, o alopurinol, diuréticos, a gente também tem o omeprazol, que hoje em dia é muito prescrito, e a gente precisa estar atento quando a gente tem um paciente com perda de função sem uma causa específica, lembrar da nefrite intersticial aguda. Também podemos ter lesão renal aguda ou insuficiência renal aguda por um mecanismo obstrutivo, por fármacos. Nesse caso, é mais frequente a obstrução intratubular por cristalização do fármaco. Então, a gente tem um grupo de fármacos que pode fazer cristalização tubular. A gente tem o methotrexate, principalmente em doses muito altas, o aciclovir, indinavir, as sulfas.
que podem cristalizar. A gente vai falar um pouquinho mais adiante dessa síndrome, mas ela é mais frequente quando o paciente não está bem hidratado. E também pode ter a apresentação com doença renal crônica, com insuficiência renal crônica pela nefrite crônica túbulo intersticial. Não é uma apresentação muito comum hoje em dia, mas era bem frequente há um tempo atrás, quando a gente tinha algumas apresentações de associações de analgésicos, mas também pode ter ainda hoje em dia com lítio, com ciclosporina e com tacrolimus. Continuando, a gente também pode ter síndrome nefrótica relacionada a alguns fármacos, como ouro, anti-inflamatórios. Como vocês veem, anti-inflamatório pode ter uma série de possíveis apresentações de nefrotoxicidade. Síndrome nefrítica também, de origem por fármacos, de novo com anti-inflamatório. Eu posso ter só uma apresentação com hipercalemia, ou seja, só um distúrbio hidroeletrolítico por conta de alteração dos fármacos nos rins, de novo anti-inflamatório, aí a gente tem beta-bloqueador, os inibidores de ECA, espironolactona, trianterene e amiloride. Posso também ter hipocalemia por alteração da homeostase intrarrenal, né? E eliminação excessiva de potássio. A gente tem aí os diuréticos espolhadores de potássio, o salbutamol. Hiponatremia, né? O sódio baixo também por alteração dos anti-inflamatórios com redução da excreção da água livre. Os tiazídicos também podem fazer hiponatremia, é uma complicação relativamente frequente, mas não costuma ser muito grave dos tiazídicos. Ainda, diabetes insípidos nefrogênico por uma alteração na reabsorção tubular de água. Aqui os mais frequentes são a anfotericina B e o lítio. Síndrome de lise tumoral, aí mais relacionado à resposta da patologia ao tratamento, né? Então a gente pode ter um paciente com um tumor sólido que faz quimioterapia e desenvolve nefropatia úrica e hiperfosfatemia por antineoplásicos, e aí a gente podemos ter obstrução de novo, né, dos túbulos. A outra apresentação ainda é a acidose tubular renal de origem proximal, onde a gente tem uma diminuição da reabsorção do bicarbonato, que é o caso da acetazolamida, que é justamente o efeito dela, né? Também pode ter com aminoglicosídeos. Podemos ter também a acidose tubular distal, por alteração da secreção dos íons hidrogênios no túbulo distal. E aí a gente tem anfotericina, o lítio, a amiloride, trianterene, trimetoprim e a pentamidina. E síndrome de Fanconi, que é um distúrbio generalizado do túbulo proximal, com diminuição da reabsorção de aminoglicosídeos, de glicose, né? E pode ocorrer com intoxicação por chumbo, por mercúrio, por tetraciclina vencida, azatioprina, mas não é uma apresentação muito frequente. Ainda temos a síndrome hemolítica urêmica, que pode ocorrer com ciclosporina, com tacrolimus, com cocaína, que nada mais é que uma microangiopatia trombótica e uma nefrose por hemoglobinúria. E a rabdomiólise, que pode ser um efeito colateral de algumas substâncias, como estatina, fibrato, adaptomicina, libera uma grande quantidade de mioglobina, que é reabsorvida e faz lesão nos túbulos proximais também. Bom, vamos discutir então alguns grupos específicos de fármacos mais frequentemente utilizados na clínica, né? E que a gente precisa estar atento quanto à nefrotoxicidade. O primeiro deles são os aminoglicosídeos. A gente tem aqui uma lista dos mais conhecidos, né? A mica, a genta, tobra,
Os dois primeiros, né, amikacina e gentamicina, são os mais frequentemente prescritos na clínica médica, mas a gente também tem alguns, como colírio, como a tobramicina, e alguns de uso oral também em algumas circunstâncias. Quanto aos fatores de risco, a gente sabe que os aminoglicosídeos têm uma pequena diferença de nefrotoxicidade inerente a eles, com a genta sendo um pouco mais nefrotóxicas do que a mica e que a tobra. A gente sabe que há maior risco de nefrotoxicidade quando os níveis séricos de vale estão elevados, ou seja, no momento que eles deveriam estar no menor nível, que é antes da próxima dose, na prescrição que você fez. Por exemplo, se você usou de 12 em 12 horas antes da próxima dose, ou seja, 12 horas depois da primeira dose, se o nível sérico nesse momento de vale estiver elevado, há um risco grande de nefrotoxicidade. Há uma relação com a dose, com a duração e com a frequência de administração dos aminoglicosídeos, com menor risco quando se usa em dose única diária. E ainda, maior risco se você usar associado a outras drogas nefrotóxicas. Então, aminoglicosídeo com cefalosporina de primeira geração, especialmente cefalotina, com ciclosporina, com cisplatina, com anti-inflamatório, com diurético ou com inibidoras da ECA, tem maior risco de nefrotoxicidade. Isso vale, na verdade, para todas as drogas nefrotóxicas. A associação de drogas nefrotóxicas aumenta o risco. Alguns outros fatores de risco, então, associados à nefrotoxicidade dos aminoglicosídeos e que nós podemos modificar, como a gente já falou, a dose, a frequência e a duração da terapia, o número de doses, a menor risco quando a gente usa dose única diária. Também parece haver menor risco quando se administra o aminoglicosídeo durante o dia, havendo um maior risco quando se administra durante a noite, provavelmente por conta da concentração urinária durante a noite. A depleção do espaço extracelular, então se o paciente estiver desidratado, o risco de nefrotoxicidade é maior. Se houver hipopotassemia ou hipomagnesemia, também é maior risco de nefrotoxicidade. Então, quando for prescrever aminoglicosídeo, tem que se corrigir níveis séricos de potássio e de magnésio antes de iniciar a administração, de preferência. Se o paciente tiver com hipotensão ou com acidose, também tem maior risco. Então, se possível, tentar corrigir essas situações antes da administração do aminoglicosídeo. E, de novo, né, as nefrotoxinas associadas. Se puder evitar, melhor. E, por fim, o uso associado de furosemida, que não chega a ser um nefrotóxico, mas que pode piorar o risco de nefrotoxicidade se for usado simultaneamente, por conta, inclusive, da desidratação. A gente ainda tem alguns fatores que a gente não tem como interferir. Então, a idade, principalmente os idosos, tem maior risco, tem que, como a gente já falou na aula dos idosos, né, tem que ajustar a dose para o nível de função renal. Os pacientes obesos têm um risco porque é difícil de achar a dose apropriada por conta do volume de distribuição. Se o paciente já fez uso prévio de aminoglicosídeos nas últimas 6 semanas, pacientes grávidas, pacientes com doença hepática e doença renal pré-existente têm maior risco, os diabéticos, os pacientes com leucemia e os pacientes que têm redução da massa renal, que tem rim único ou que tem menor massa renal, tem maior risco de nefrotoxicidade e a gente não tem como alterar isso. Quanto à patogênese, os aminoglicosídeos, eles são filtrados, chegam ao túbulo proximal e podem se ligar aos sítios negativamente carregados na borda luminal do túbulo proximal, especificamente a uma proteína chamada megalina. Depois de ligados à borda luminal,
eles entram dentro das células por pinocitose e dentro das células eles são concentrados e podem desenvolver lesão celular. Os segmentos distais também podem ser afetados e nesses casos a gente observa poliúria, hipomagnesemia, resultante dessa lesão dos segmentos distais. A alteração renal ela é percebida especialmente por um aumento da creatinina. Ela pode ocorrer em 10 a 20% dos pacientes que usam aminoglicosídeo, mas se o tratamento for prolongado, pode ocorrer em até 50% dos pacientes. Então, a gente vê aqui, né, o aminoglicosídeo, essas bolinhas aí na membrana apical sendo absorvidos, né, dentro dos lisossomos, eles podem fazer lesão, especialmente lesão mitocondrial. Bom, o quadro clínico basicamente é visto como uma insuficiência renal aguda, uma lesão renal aguda, não oligúrica. Isso às vezes atrapalha um pouco a nossa identificação da lesão, por isso a gente tem que observar a creatinina sérica desses pacientes. Pode ocorrer uma elevação em torno de 3 a 5 dias depois do início do aminoglicosídeo, é o que a gente mais vê na clínica, mas também pode ter enzimúria, proteinúria tubular, pode ter uma síndrome Fanconi-like, como a gente falou antes. No sedimento urinário não há nada muito específico, pode ter cilindros granulosos e epiteliais e normalmente essa lesão é reversível, podendo ter recuperação mais ou menos em torno de 21 dias depois do término, às vezes pode demorar um pouco mais. Nos pacientes que já têm lesão renal prévia, pode demorar mais para reverter ou às vezes não reverter totalmente a função renal que o paciente tinha antes da lesão. Quanto à prevenção, a gente tem que usar para os aminoglicosídeos as regras gerais de prevenção de nefrotoxicidade, que a gente já comentou, que é manter o paciente sempre bem hidratado, evitar o uso nos pacientes desidratados, então tem que corrigir a desidratação, corrigir a hipocalemia e a hipomagnesemia antes do tratamento, sempre, se possível, optar por aqueles aminoglicosídeos menos nefrotóxicos, evitar a associação com outras drogas nefrotóxicas, sempre lembrar de ajustar para a função renal, usar as fórmulas para a gente estimar a função renal desse paciente, usar as tabelas para ajuste de função renal. Se possível, suspender o tratamento assim que possível, não retardar essa suspensão do tratamento. Manter reposição hídrica eletrolítica durante o tratamento e há uma possibilidade, há uma discussão se a N-acetilcisteína poderia ajudar na prevenção da ototoxicidade, que é um outro efeito colateral dos aminoglicosídeos. Para a nefrotoxicidade não há evidência de que a N-acetilcisteína possa ajudar, mas para a ototoxicidade há alguns trabalhos que sugerem uma prevenção. Lembrando que a ototoxicidade do aminoglicosídeo costuma ser irreversível, já a nefrotoxicidade tem possibilidade de reverter. Outro grupo muito usado na clínica são os anti-inflamatórios não esteroides. Os anti-inflamatórios, eles podem fazer lesão renal por uma vasta várias formas, né? Eles podem fazer insuficiência renal aguda hemodinâmica, que é a mais frequente, podem fazer nefrite intersticial aguda, podem fazer inclusive síndrome nefrótica, podem fazer necrose papilar e doença renal crônica, que é a chamada nefropatia dos analgésicos, que hoje em dia a gente não vê muito, e podem fazer só uma piora do estado clínico do paciente, com piora da hipertensão, hipercalemia, por retenção de sódio e água. A chamada insuficiência renal aguda ou injúria renal aguda hemodinâmica, ela ocorre por alteração daquele equilíbrio hemodinâmico intraglomerular dado entre arteríola aferente e arteríola eferente. Por quê? Como os anti-inflamatórios inibem a síntese das prostaglandinas, no rim eles inibem
a síntese das prostaglandinas, que são vasodilatadoras. Então, num paciente que necessita de um equilíbrio hemodinâmico muito fino dentro do glomérulo, por já estar em uma outra situação patológica, como por exemplo, numa desidratação ou na insuficiência cardíaca, em que há liberação da angiotensina 2 com vasoconstrição da arteríola eferente, principalmente, há uma liberação das prostaglandinas vasodilatadoras para manter esse equilíbrio e manter a filtração glomerular. Caso se use o anti-inflamatório, a gente quebra esse efeito vasodilatador da prostaglandina e desenvolve uma injúria renal aguda por conta dessa falta da vasodilatação das arteríolas. O anti-inflamatório, portanto, não altera a perfusão no indivíduo normal. Esse tipo de injúria renal hemodinâmica só ocorre no paciente que necessita, que já tem alguma outra patologia e que necessita desse equilíbrio fino intraglomerular. Essa injúria renal costuma ser oligúrica, costuma apresentar hipercalemia, que é desproporcional à injúria renal, e costuma ser reversível com suspensão precoce da droga, ok? Quando que há risco dessa injúria renal hemodinâmica pelo anti-inflamatório? Nas situações em que há diminuição do volume arterial. Quando há diminuição do volume arterial efetivo, como na insuficiência cardíaca, na cirrose, na síndrome nefrótica, nos pacientes que tiveram choque séptico, choque hemorrágico, ou usaram diuréticos que desidrataram, que estão com hipotensão, ou naqueles que têm um volume arterial efetivo normal aumentado, mas tem alguma outra patologia, como doença renal crônica, glomerulonefrite, nefropatia obstrutiva nos idosos, nefropatia de contraste e os que usam outras medicações, outros fármacos que também interferem com a hemodinâmica renal. Além disso, além da injúria renal aguda hemodinâmica, os anti-inflamatórios também podem fazer nefrite intersticial aguda com ou sem proteinúria. Essa apresentação é mais frequente quando há uso prolongado, especialmente em mulheres idosas, uso prolongado do anti-inflamatório. Essa apresentação de nefrite intersticial aguda, normalmente ela ocorre com eosinofilia, eosinofilúria, pode ter um racho cutâneo. Já a glomerulopatia de lesões mínimas, muitas vezes só se manifesta com proteinúria. Não há uma evidência de hipersensibilidade alérgica, há um infiltrado intersticial de células T e fusão de podócitos, e normalmente tanto a nefrite intersticial aguda quanto a glomerulopatia, a proteinúria, costumam ter bom prognóstico quando se suspende precocemente. E, em alguns casos, necessita usar corticoide. Esse é um trabalho, que comparou o uso associado de anti-inflamatórios e a presença de síndrome nefrótica, e a gente vê que há um risco maior de proteinúria, de síndrome nefrótica nos pacientes que usaram anti-inflamatório por tempo prolongado. Aqui no caso, mais que 2 meses. Aí a gente tem um outro grupo que são os inibidores da enzima de conversão da angiotensina. Esse grupo de drogas, ele na verdade foi o primeiro grupo de drogas nefroprotetoras, ou seja, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, atualmente mais o grupo BRA, que são os bloqueadores do receptor da angiotensina, são os principais grupos que nós temos de fármacos que diminuem a progressão da doença renal crônica, especialmente nos pacientes que têm proteinúria. Mas, por outro lado, esse grupo de drogas também pode desenvolver lesão renal aguda, em que a gente vê que os pacientes de maior risco são aqueles que têm uma renina elevada. São aqueles que têm estenose bilateral das artérias renais, os pacientes que têm insuficiência cardíaca moderada severa e naqueles com depressão de volume. Muito parecido com o efeito dos anti-inflamatórios, o risco aqui é você tirar o efeito da angiotensina numa situação em que ela é absolutamente necessária para manter o fluxo glomerular. Vamos dar uma olhada.
Então, aqui a gente tem um desenho esquemático do glomérulo com a arteríola aferente e a arteríola eferente e a cápsula de Bowman com uma pressão intraglomerular em torno de 20 milímetros de mercúrio para manter a filtração glomerular. Em situações que a gente precisa do aumento da angiotensina, ela costuma fazer vasoconstrição tanto da aferente quanto da eferente, mas um efeito maior na arteríola eferente para manter o fluxo de filtrado glomerular. Na insuficiência cardíaca, especialmente, mas também em outras situações, há uma necessidade de se manter essa vasoconstrição da arteríola eferente para manter o filtrado glomerular, porque a gente tem uma baixa pressão arterial sistêmica, ou pelo menos dentro do rim. Se a gente interferir com essa angiotensina, com o efeito de vasodilatação dessa angiotensina, bloqueando a enzima de conversão, a gente diminui essa vasoconstrição da arteríola eferente, reduz a pressão de perfusão renal e faz perda da capacidade de filtração glomerular. Então, olhando aqui, a gente tem no primeiro quadro, que é o A, uma pressão de perfusão renal normal, com uma arteríola aferente, uma arteríola eferente, com as pressões normais. No quadro B, a gente vê o que acontece numa situação em que a diminuição da perfusão, então há uma necessidade de vasodilatação na arteríola aferente, que é dada pelas prostaglandinas, e uma vasoconstrição na eferente por aumento da angiotensina 2. Se, como no quadro C, nós interferirmos nisso com a presença do anti-inflamatório e diminuirmos a vasodilatação dada pelas prostaglandinas na arteríola aferente, eu vou ter uma redução do filtrado glomerular. E no quadro D, se eu diminuir essa pressão de perfusão pelo uso de inibidor da ECA ou de bloqueador do receptor da angiotensina, eu diminuo a vasoconstrição da eferente e diminuo o filtrado glomerular, ok? Bom, outro grupo de nefrotóxicos são as drogas antineoplásicas. Nesse grupo, a droga mais representativa é a cisplatina. É uma droga muito nefrotóxica, faz uma lesão dependente da dose diária e da dose acumulada, pode até ter lesão irreversível, mas costuma ser reversível, e a apresentação com hipomagnesemia, hipocalemia, hiperfosfatúria e aminoacidúria. O que a gente pode fazer é tentar fazer infusão lenta, doses não maiores do que 25 a 33 miligramas por metro quadrado por semana, manter uma hidratação adequada e evitar o uso de outras drogas nefrotóxicas associadas. A gente também tem nesse grupo o metotrexate, que também é dose dependente, o risco de nefrotoxicidade dele é dose dependente, então a gente não vê nefrotoxicidade por metotrexate, por exemplo, nos pacientes reumatológicos que usam aí uma vez por semana. A gente vê mais nos pacientes que têm alguma neoplasia que necessitam usar doses grandes de metotrexate. E o bevacizumab também pode apresentar nefrotoxicidade. Os bifosfonados também podem fazer lesão renal por uma glomerulosclerose segmentária focal do tipo colapsante e também por injúria tubular renal aguda. Tanto o pamidronato como o zilendronato podem fazer esse tipo de apresentação. Outra apresentação de lesão renal é aquela por cristais. Nesse grupo, a gente tem fármacos que precipitam no túbulo renal, obstruindo esse fluxo urinário e fazendo injúria renal aguda. Essa precipitação intratubular, ela é dependente do pH urinário e do fluxo urinário. Então, a gente pode interferir, reduzindo o risco de cristalização, mantendo
um pH mais básico e aumentando o fluxo urinário. Os cristais, então, eles induzem uma obstrução dentro dos túbulos e também uma reação inflamatória no intestino. Dentro desse grupo, a gente tem o aciclovir, que é um antiviral, o indinavir e o atazanavir, são antirretrovirais inibidores de protease, o próprio metotrexate, como a gente já falou, as sulfas, principalmente sulfadiazina e o trianterene. Aqui a gente tem alguns desses cristais que é possível de identificar no exame de urina, na microscopia do exame de urina. Então aqui a gente tem cristais de sulfa e os cristais de indinavir, que podem ser vistos então no EAS. Essa lesão renal por cristais, ela costuma não ser oligúrica, costuma ser reversível, é relacionada à dose e à velocidade de infusão, a via de administração, ou seja, é mais frequente quando a via é parenteral, endovenosa, e tem relação com a hidratação e a função renal do paciente. Se o paciente estiver desidratado, o risco é maior, e como todas as outras nefrotoxicidades, se o paciente já tem alguma lesão renal, o risco é maior. E a prevenção é dada, então, com uma hidratação vigorosa do paciente, se possível, infusão lenta e manter a alcalinização urinária, com o uso de bicarbonato parenteral ou até mesmo vioral em algumas situações. Também temos a nefropatia dos contrastes radiológicos, que é bem frequente, ocorre em torno de 10% dos pacientes, das nefrotoxicidades dos pacientes hospitalizados, tem uma patogênese multifatorial. Há uma vasodilatação inicial, seguida por uma vasoconstrição, a lesão direta das células tubulares e tá também uma obstrução intraluminal. E também faz obstrução intraluminal. Há uma elevação da creatinina em torno de 48 a 72 horas após o exame e o pico entre 3 a 4 dias. Costuma ser reversível em torno de 7 a 10 dias após o tratamento, após o exame, e é uma ida não oligúrica e reversível. Há vários fatores de risco relacionados à nefropatia do contraste, o tipo e a quantidade do contraste, a presença de diabetes, mas a principal é a presença de doença renal crônica prévia. Se o paciente já tem uma alteração renal antes do exame, é o principal fator de risco. A gente ainda tem idade, que por idosos já tem uma menor função renal, a presença de mieloma, a desidratação, se o paciente já fez nefropatia do contraste e a quantidade de contraste utilizada. Os contrastes, a gente tem alguns tipos de contraste, então iônico versus não iônicos. Não iônicos são menos nefrotóxicos. E lembrar que quando nós falamos de contrastes de alta osmolaridade, são os de primeira geração. A seguir a gente tem os de baixa osmolaridade, mas baixa osmolaridade em relação aos de alta osmolaridade, não em relação ao plasma. E os isosmolares, que são mais próximos da osmolaridade do plasma e têm menor risco de nefrotoxicidade. A profilaxia é especialmente com a hidratação. Embora já tenham estudos com vários outros medicamentos para diminuir esse risco, a única que realmente diminui o risco de nefropatia pelo contraste iodado é a hidratação adequada do paciente, que pode ser ou não com bicarbonato, como a gente tem alguns esquemas aqui. Também há o uso de N-acetilcisteína, 24 horas antes até 24 horas após. Os estudos são conflitantes, alguns mostram melhora, outros mostram que não há diferença em usar ou não usar. Como é uma droga que não tem efeitos colaterais importantes, costuma-se usar. E lembrar de retirar as drogas nefrotóxicas que o paciente possa estar usando antes de fazer o exame, como anti-inflamatórios, diuréticos e outras. Já alguns estudos com hemofiltração e hemodiálise logo após o exame foram feitos e não há evidência de que fazer hemodiálise após o uso do contraste vai diminuir a nefropatia. Então, não se recomenda fazer hemodiálise logo após o exame.
Uma outra apresentação é a fibrose sistêmica nefrogênica, que é a nefropatia pelo gadolínio, o contraste utilizado na ressonância magnética. O gadolínio faz uma dermatopatia fibrosante nefrogênica, descrita já em 1997. Os fatores de risco relacionados ao gadolínio é especialmente a perda de função renal. Então, em pacientes com clearance de creatinina menor que 30, não se deve utilizar gadolínio. Nessa situação, até é melhor usar o contraste iodado, porque é uma nefropatia reversível do contraste iodado, enquanto que a nefropatia pelo gadolínio costuma ser irreversível. Também pacientes em diálise peritoneal, pacientes com acidose metabólica, pacientes que estão em uso de ferro e eritropoetina também têm maior risco. Mas normalmente são os pacientes que têm menor clearance de creatinina que estão nessas situações, então não utilizar gadolínio nesses pacientes. A fibrose sistêmica nefrogênica surge entre 2 a 75 dias após o exame, um quadro progressivo, potencialmente fatal, com apresentação de edema de extremidades, pele em casca de laranja, pode afetar coração, músculos, meninges, testículos, e em 5% dos casos o curso é rápido e fulminante, leva a óbito, e os pacientes que não vão a óbito evoluem com doença renal crônica. A outra apresentação de nefropatia medicamentosa são a nefrite intersticial aguda, a NIA. É uma lesão renal aguda, geralmente prolongada, por mais de 4 semanas, pode ter febre, dor articular e lesões cutâneas, mas não necessariamente. No exame patológico, a gente identifica infiltrado inflamatório, intersticial, tubulite, ruptura da membrana basal, mas o diagnóstico ele é feito prestando atenção no paciente que evolui com perda de função sem uma causa clara. Pode aparecer eosinofilia e eosinofilúria, lembrando que eosinofilúria precisa de uma pesquisa específica, mas o diagnóstico definitivo é dado apenas com a biópsia renal. Uma série de fármacos pode fazer nefrite intersticial aguda: penicilina, cefalosporinas, vanco, inibidores da bomba de prótons como omeprazol, analgésicos, lítio, ciclosporina e metais pesados podem fazer nefrite intersticial crônica, evoluindo com doença renal crônica. E a gente ainda tem a microangiopatia trombótica, as situações onde trombos plaquetários na microcirculação levam à lesão e a apresentação como PTT ou CHU, pacientes com febre, anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiência renal, podendo ter disfunção neurológica. E aqui a gente encontra o clopidogrel, ticlopidina, a ciclosporina e a mitomicina C. Então, a ciclosporina e o tacrolimus são os que mais apresentam esse quadro de microangiopatia trombótica, mas algumas drogas novas também têm apresentado esse tipo de nefropatia. E ainda, por fim, a toxicidade por metais pesados. A gente tem aqui uma lista deles que podem fazer insuficiência renal aguda, síndrome nefrótica e nefrite intersticial crônica.